Eu sou a Karen, neuropsicopedagoga, e eu te ensino a começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. Então, vamos lá. Qual então o primeiro passo? Primeiro passo para o processo da alfabetização. Então, muita gente fala, meu Deus, qual é o primeiro passo? Tem gente que pensa o seguinte, o primeiro passo da alfabetização é colocar a criança na escola. E não é. O primeiro passo da alfabetização é desenvolver a linguagem, desenvolver o repertório linguístico, desenvolver a linguagem oral, a capacidade da criança de nomear as coisas, nomear objetos. Por exemplo, desde bebê, nós estamos ensinando os pré-requisitos da alfabetização. Já é o primeiro passo da alfabetização. Por quê? Porque nós estamos utilizando na língua oral, que ela vai refletir no processo de leitura e escrita, nós estamos usando os mesmos padrões e ensinando, né, a criança a compreender o letramento. Então, olha que importante, quando a gente fala para um bebê, né, mamá, quando você pega a mamadeira, né, e fala mamá, mamá, mostra mamá, hora de mamar. A criança passa um tempo, ela é bebezinho, passa um tempo, ela começa a mamar, a falar mamar, né, balbuciar, mamar. Ela tá falando, ela tá com consciência? Não, mas ela tá começando a reconhecer aquele padrão. Mais tarde, quando ela desenvolver o seu processo de linguagem, ela vai saber o que é o mamar. Toda vez que falar mamar, ela vai saber que é a hora de ela se alimentar, né? Seja como ela se alimenta naquele momento, né? Essa mamadeira, enfim. E não só isso, né? A gente vai, ao longo do desenvolvimento dessas crianças, desde bebês, a gente vai introduzindo informações, introduzindo, né, elementos para ampliar esse repertório linguístico. Então, esse é o primeiro passo da alfabetização. Começa quando a criança nasce. Quando você pergunta para a criança, mesmo você sabendo a resposta do que ela quer, mas você instiga ela a falar aquilo, a nomear aquilo. Ali começa o processo de alfabetização. Você sabia disso? Você sabia que a gente começa o processo quando as crianças são bebês? Isso não quer dizer que as crianças vão ler e escrever como bebês, quando são bebês. Mas a gente precisa desse pré-requisito, que é o desenvolvimento da linguagem, tá? E também, para aprender a ler e a escrever, é preciso a exposição, né, de elementos da escrita, como, por exemplo, mostrar, né, livros infantis, contar a história e mostrar aonde você tá, quando você está lendo, sinalizar aonde está a leitura, para a criança começar a diferenciar nos seus próprios livrinhos infantis a letra da ilustração, do desenho. Então, assim, você vai mostrando para a criança, não está ensinando ela a ler, você não quer que ela leia, até porque a leitura, ela começa a partir da experienciação. A criança, ela vai vendo tantas vezes você passar naquele elemento, repetir aquela história 1000 vezes, mostrando que ela vai gravar a história, não a leitura, mas vai chegar um momento que ela vai começar a contar aquela história e de repente ela vai codificar os símbolos e vai conseguir desenvolver a leitura, tá? Então, leitura de livros infantis, leituras de rótulos em casas, de produtos em casa. Então, é muito importante a gente desenvolver esse estímulo. A criança precisa ter contato com os recursos, né, da leitura, ela precisa ter contato com esses elementos da leitura e da escrita, tá? E a gente precisa apresentar para as crianças isso. Não, como eu falei, a gente não está ensinando a letra aqui, não. Você vai mostrar, toda vez que você vai preparar um café da manhã com o seu filho, por exemplo, você mostrar os produtos, o nome daqueles produtos, o que está escrito naqueles rótulos, o que tem ali. Isso é você ensinar, você colocar elementos, né, para o processo da alfabetização. E também a identificação, né, desse sistema, para que a criança comece a compreender que o que é letra, o que é número, do que são figuras, tá? Então,
Uma pausa aqui, voltamos, tá? Isso é importante. Olha, o primeiro passo é a gente desenvolver a linguagem oral, a desenvolver o repertório linguístico dessa criança e dar, né, acessibilidade para os recursos onde tem leitura, tá? Onde tem elementos de escrita, tá? Isso é o primeiro passo. Mas, né, quando a gente fala em alfabetização, em neurociência, a gente entende que a alfabetização, ela é essa codificação de símbolos. E para a criança conseguir codificar esses símbolos, ela precisa ter uma maturação cerebral, um desenvolvimento lá na sua estrutura cognitiva para conseguir realizar esse processo de codificação. Então, essa unidade mais específica da alfabetização, que é o grafema, né, o fonema, essa relação entre grafema e fonema e a propriedade escrita, o sistema escrito sonoro, então, eles são algo que é muito abstrato. E as crianças muito pequenas, elas não têm essa abstração, tá? Elas não têm. Então, assim, é por isso que muitas vezes você introduz esses elementos, você estimula, mas não quer dizer que uma criança de 3, 4 anos, ela vai aprender, ela vai se apropriar daquilo. Por quê? Porque o córtex dela ainda não tem a maturação adequada. O córtex dela ainda não tem a maturação apropriada para compreender esse processo de codificação e decodificação, tá? Mas isso não quer dizer que a gente não vai introduzir esses elementos na vida dessa criança. Quanto mais estímulos ela receber, quanto mais cedo, mais fácil vai ser o processo quando houver essa maturação no córtex cerebral dela, tá? Então, assim, por exemplo, nós sabemos hoje, né, em função aí dos estudos do sistema nervoso, que o córtex começa a se processar essas informações mais abstratas a partir dos 5 anos de idade. Então, a partir dos 5 anos de idade, que a gente deve intensificar o estímulo e desenvolver as habilidades que são preditoras ao processo de alfabetização. Mas aí eu te pergunto, qual é a idade certa para alfabetizar? Eu tenho muitos casos de pais que me procuraram, eu tenho muitos casos de profissionais que estão atendendo, né, processos de avaliação, que me procuram dentro da mentoria, que me procuram, né, para realizar supervisão, sobre crianças que não conseguem se alfabetizar. E aí eles falam para mim assim, Karen, a queixa da escola é, né, essa, não consegue ler e escrever. A queixa do pai é não consegue ler e escrever, não aprendeu a ler. Então eles querem fazer, o que eu posso fazer enquanto neuropsicopedagoga para ensinar essa criança a ler, para ajudar a desenvolver essa criança a ler? E aí eu pergunto, tá, quantos anos? Ah, tem 4, tem 5, tem 6. O processo começa a maturação nesse córtex aos 5 anos. Esse é o desenvolvimento normal. A Vilma está perguntando por que as crianças de 3 anos aprendem a ler, né? Algumas crianças aprendem com 2 e 3 anos. Com 2 anos, eu diria que é muito difícil, mas a partir dos 3 anos, existe a possibilidade de crianças com o que nós chamamos de altas habilidades ter a capacidade de ler. Por quê? Porque esse sistema nervoso, esse córtex já foi formatado, já está preparado. Então, crianças com altas habilidades, elas têm um desenvolvimento do sistema nervoso mais acelerado. E é por isso que elas estão adiantadas em relação aos marcos do desenvolvimento para a idade dela. Então, por isso que há os casos. Mas isso é a exceção, é fora da curva, é o que está acima da média, acima da média. Assim como nós temos o desvio para baixo, são as deficiências intelectuais, que são os atrasos no neurodesenvolvimento, nós temos, né, as curvas para cima, que é o pessoal, né, as crianças que têm aí altas habilidades, que são superdotados. Mas a gente está falando aqui no geral, a gente está falando aqui no desenvolvimento típico, no desenvolvimento normal, na maturação do sistema nervoso. E essa maturação começa a partir dos 5 anos de idade, tá? Antes de 5 anos de idade, essa criança ela não vai ter desenvolvimento
para isso. Crianças com autismo é outro caso, elas têm uma alteração neurobiológica do seu processamento cognitivo. E o que acontece? Não são altas habilidades, pode ser uma altas habilidades, mas pode desenvolver também a síndrome de Savant. Tá? Existe uma síndrome, que é uma síndrome muito parecida com altas habilidades. Mas por quê? Porque há uma modificação na estrutura do córtex. Tá? Então, a criança ela tem uma modificação na estrutura do córtex que vai facilitar esse processo. E como a criança autista ela tem um hiperfoco, ela pode ter um hiperfoco nas habilidades linguísticas, gostar, ser muito desenvolvido para essa área linguística, mas ela tem a dificuldade da interação e da comunicação social, mas isso não afeta a cognição, tá? Transtornos como o TDAH, o TEA, transtorno de linguagem, transtornos específicos de aprendizagem não afetam a cognição. Então, é possível crianças com o transtorno apresentarem altas habilidades e aí vão apresentar comportamentos como esse, de aprender a ler aos 3 anos de idade, tá? Mas, porque eles podem acontecer de maneira comórbida. Agora, o normal, o desenvolvimento normal de crianças típicas, essa maturação, ela ocorre por volta dos 5 anos de idade, tá?